Oi, eu sou o Felipe e esse aqui não é um episódio do Sexta Maldita, mas poderia ser. Não é aquele padrão de true crime, mas eu garanto que é o padrão de bizarrice de sempre. É o tipo de caso que te faz perder um pouco a fé na humanidade, porque parece um filme de terror misturado com uma comédia de mau gosto, principalmente pelo quão recente é. Esse é o inacreditável caso de Rekia Young. Eu poderia voltar uns séculos e dizer que isso começou na era das grandes navegações, já que para bom entendedor meia palavra basta, mas vamos começar essa história em 26 de outubro de 2020. O que torna esse vídeo, de certa forma, também o caso de Walter Wallace Jr. Naquela manhã, a polícia recebeu uma ligação da irmã e do irmão de Wallace, além de um vizinho. Os três solicitando ajuda policial, pois o homem estava supostamente batendo na mãe. A mãe, em contrapartida, havia pedido uma ambulância para o filho. Aquela não era a primeira vez. A polícia já tinha ido naquela mesma residência pelo menos 2 vezes naquele mesmo dia. A confusão vinha tendo seus altos e baixos desde a manhã. Por volta de 3h45 da tarde, uma viatura para em frente à casa e 2 policiais se aproximam. Há uma confusão acontecendo dentro da casa e podemos ouvir alguém pedindo para que Wallace não saia. E logo em seguida, de dentro da casa sai Wallace, aparentemente tranquilo, porém com uma faca nas mãos. Apesar de a polícia ter armas de taser em seu equipamento, nenhum dos 2 policiais tinha uma no momento. A única ferramenta que eles tinham para lidar com a situação era uma arma letal. Antes que o homem avançasse, você pode ouvir um policial mandando o outro atirar. Em alguns segundos desde a chegada, a única solução de crise que os policiais encontraram foi dar 14 tiros em Walter Wallace. Os disparos não foram feitos para incapacitá-lo, mas para matá-lo mesmo. Obviamente eu não vou mostrar o vídeo aqui, mas no YouTube você tem a filmagem na íntegra de uma testemunha e a própria câmera dos policiais. O problema é que Wallace era diagnosticado com um transtorno bipolar grave e estava em um momento de crise. Os irmãos ligaram para a polícia, mas a mãe, sabendo do que se tratava, pediu ajuda médica. No vídeo da morte em questão, você pode ouvir alguém da família gritando ao fundo "He's mental, he's mental", indicando aos policiais naquele momento de adrenalina que o homem estava em surto. A própria família de Wallace pediu que os policiais não fossem julgados como assassinos, publicamente e nem criminalmente, porque eles não tinham nenhum treinamento para lidar com uma pessoa com transtornos mentais. Mais do que um erro dos indivíduos, foi um erro da corporação. A justiça que eles pediam era que os policiais nos Estados Unidos tivessem um treinamento para lidar com casos assim. E por mais que tenha tido um desfecho trágico, o Departamento de Polícia da Filadélfia iniciou programas de treinamento com psicólogos e psiquiatras para treinar não somente os policiais das ruas, como os atendentes para reconhecer casos do tipo e despachar os policiais treinados para situações de crise como essa. Mas calma, não adianta ficar muito otimista, porque a parte absurda desse vídeo começa agora. As imagens do caso viralizaram e geraram uma onda de protestos. Independentemente de todos os pormenores que eu citei, esse tinha sido mais um caso em cima de uma pilha enorme de homens negros mortos pela polícia americana. Isso aconteceu literalmente 5 meses depois do assassinato de George Floyd. Foi mais uma gota nesse balde cheio. Como era de se esperar, quando você junta muita gente, tendo como tema um assunto que deixa o sangue quente e muito espaço para oportunismo, a situação, que começou com marchas pacíficas e cartazes bonitinhos, acabou se tornando caos completo. As ruas acabaram se tornando um cenário de guerra, e no meio do protesto, uma criança com problemas auditivos perde o seu aparelho. Sem ouvir direito, o menino chora apavorado no meio de tiros, fumaça e gritos. A violência o cerca. E é aí que surge a imagem que viralizaria em um post da FOP. Em resumo, a Ordem Fraterna da Polícia é tipo um sindicato das polícias nos Estados Unidos, e eles têm redes sociais. Foi no Facebook deles que essa mensagem foi postada. Na legenda, uma descrição do caso. Essa criança estava perdida durante os violentos distúrbios na Filadélfia, vagando descalça em uma área que estava passando por completa ilegalidade. A única coisa que essa policial da Filadélfia se importava naquele momento era proteger essa criança. Não somos seus inimigos, nós somos a tênue linha azul. E nós somos a única coisa entre a ordem e a anarquia.
Uma história tocante e bonita, se não fosse mentira. Vou tocar uma música pra você no menor violino do mundo. Rekia Young, uma auxiliar de enfermagem de 28 anos, estava na casa da sua irmã no dia que Walter Wallace Jr. foi morto. Seu sobrinho estava na casa de um amigo, bem no epicentro de todo o caos urbano que tinha se instaurado. O rapaz de 16 anos ligou para a tia e pediu para que ela fosse buscá-lo, porque estava com medo de voltar. Qualquer canal que você sintonizasse ia se deparar com a violência das ruas. Temendo o pior, ela pegou o SUV da sua irmã e foi lá buscar o garoto. E aparentemente tudo corria bem. Na volta, com o sobrinho no banco do passageiro e o seu filho de 1 ano e meio dormindo no banco de trás, ela virou numa rua e se deparou com o inferno. Ela caiu no meio da parte mais violenta do confronto. De um lado, manifestantes gritando e arremessando objetos, do outro, a polícia. Os policiais imediatamente mandaram ela recuar, e ela, assim, o fez. Ela manobrou o carro para poder voltar pela mesma rua que tinha vindo. Só que, obviamente, devagar, manobrando com cuidado e apavorada com todo aquele caos que a cercava. Mesmo que junto com ela tivesse outros 2 carros fazendo o mesmo retorno depois de ter caído naquela rua, aparentemente, isso foi o suficiente para o grupo de policiais reconhecer um enorme perigo ali. Então, naquele protesto que tinha sido causado por uma reação questionável por parte da polícia, eles pensaram, que tal se a gente tiver uma reação inquestionável? Inquestionavelmente psicótica. Um grupo de mais de 15 policiais cerca o carro, quebram vidros, portas, tudo. Especificamente, o carro dela. Enquanto fazem isso, você pode ver no vídeo uma caminhonete literalmente passar pelo grupo de policiais sem nenhum tipo de represália. Eles abrem a porta e arrancam a mulher lá de dentro, arrastam ela para a calçada e simplesmente começam a esfaqueá-la. Ali no chão mesmo. Chute, socos, cacetetes. Durante isso, seu filho e seu sobrinho são arrancados de dentro do carro. Quando eles finalmente pararam e decidiram apenas algemá-la e levá-la presa, ela perguntou o que tinham feito com o filho dela. A resposta do policial foi apenas: ele está num lugar melhor agora. E só. Tudo isso em vídeo. Por sorte, havia alguém filmando essa cena de filme de terror que acontecia. Algum tempo depois, a foto é tirada pelos policiais. A foto que mais tarde seria usada pelo tal sindicato como propaganda naquela fanfic bizarra. Rekia Young foi algemada e jogada dentro de uma viatura junto com outro jovem que havia sido preso anteriormente. O rapaz tinha um telefone celular com ele e ela usou para ligar para sua mãe para pedir ajuda para pelo menos encontrar o menino. Quando a mulher chegou lá, não encontrou a filha, nem os seus netos. A mulher vagou no meio do caos tentando alguma informação com os policiais, até que ela finalmente descobriu o paradeiro. O bebê estava sentado em cima de vidro quebrado no banco de uma viatura depredada, a mais de 6 quilômetros de onde tudo tinha acontecido. O menino, que como eu disse tem deficiência auditiva, estava sem o seu aparelho, apavorado e com um galo enorme na cabeça. Depois de horas disso, Rekia Young foi levada para o hospital para tratar os ferimentos. Ensanguentada, com inúmeras lacerações na boca, uma lesão na traqueia e uma lesão no ombro. Tudo isso algemada. O seu sobrinho de 16 anos mais tarde teria que passar por uma cirurgia depois de ter a mão quebrada pelos policiais. Depois do atendimento humilhante no hospital, ela foi levada presa para a delegacia, onde passou a noite. No dia seguinte, ela e o sobrinho de 16 anos foram liberados. Ninguém foi preso oficialmente, nenhum boletim foi aberto e ninguém foi acusado de nada. Nenhuma explicação foi dada. A polícia não soube explicar por que ela foi apreendida, nem o motivo por trás do uso de tanta força. O carro ficou em posse da polícia por dias. Nada foi encontrado e ele acabou sendo devolvido. E a polícia, claro, também não soube explicar por que ficaram por tanto tempo com o carro dela. Quando a história real veio à tona, o perfil da polícia apagou a foto e fingiu que nada aconteceu. Mas já era tarde demais. O post rodou o mundo todo e tem gente que deve acreditar até hoje na mentira se brincar. Ao mesmo tempo em que o perfil recebeu todas as críticas óbvias da internet. E ainda assim, não se pronunciaram sobre o caso ou deram alguma explicação sobre de onde tiraram aquela história maluca. No final das contas, através de um representante oficial, o Departamento de Polícia da Filadélfia emitiu um comunicado dizendo: o comportamento que ocorreu durante a interação entre Rekia Young, seu sobrinho, seu filho e alguns dos policiais no local violou a missão do Departamento de Polícia da Filadélfia.
Na verdade, a capacidade dos policiais e supervisores no local de diminuir a situação foi abandonada e, em vez de combater o crime e o medo da população, alguns dos policiais no local criaram um ambiente que aterrorizou Rekia Young, sua família e os membros do público. Embora as tensões fossem altas durante os distúrbios que se seguiram após o caso de Walter Wallace Jr. envolvendo a polícia, eu, juntamente com a comunidade de aplicação da lei, exigimos que os policiais exibam o máximo profissionalismo, decoro e postura ao interagir com a população. 3 policiais envolvidos no julgamento foram identificados, processados e demitidos, mas 14 envolvidos foram identificados e investigados pelo departamento, e eu não encontrei muitas informações sobre esses. Não sei se esses outros deram em alguma coisa. Quanto ao caso do Walter Wallace Jr., que eu citei lá no início, os 2 policiais foram retirados da rua para investigação, mas um deles, Sean Matarazzo, acabou voltando ao serviço normal. Já o outro policial, Thomas Munns, nunca respondeu pelo caso, porque ele morreu em um acidente de moto em maio de 2022. O caso acabou sendo julgado como, e aqui vai uma tradução minha, morte por engano, que é basicamente quando você acaba causando a morte de alguém por responsabilidade. Hoje, a Filadélfia tem o 988, uma linha especial para pedir ajuda em casos de crises psiquiátricas. Rekia Young relatou que o menino passou a ter pesadelos e medo do escuro depois de toda a cena que presenciou naquele dia, e que por vezes o pega falando sozinho, repetindo fucking car e fucking door, as palavras que os policiais gritavam naquela noite. Get out of the fucking car e open the fucking door. Obviamente, ela processou o estado da Filadélfia e depois de um acordo, eles foram condenados a pagar 2 milhões em indenização. Um processo também foi aberto contra a Ordem Fraternal, que provavelmente ainda está correndo. Além de ter sido espancada, humilhada, ter seu filho sequestrado, quebrado a mão do seu sobrinho, ainda usaram a imagem do seu filho para colocá-la como uma mãe irresponsável que abandona uma criança no meio do caos. Olha, eu sou escritor de terror, mas às vezes eu só preciso ler o jornal para encontrar coisas muito mais assustadoras do que eu seria capaz de produzir. E esse foi o caso de hoje. Se não for inscrito, se inscreve aí que toda semana tem vídeo, falou? A gente se vê no próximo Sexta Maldito. Fui.